Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante em seu coração, em sua vida. Nós estamos chegando para mais uma pré-aula da EBD. Estamos estudando a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Este é o segundo trimestre das lições bíblicas e este é um tempo onde muitas igrejas não têm as suas aulas presenciais. Mas eu quero aqui agradecer aos irmãos que têm nos acompanhado tanto através do YouTube com as pré-aulas, quanto na aula ao vivo que acontece aos domingos no Facebook. E eu sei que você está tendo este aproveitamento estudando aí na sua casa. Então continue assim, continue se dedicando à palavra de Deus e em breve eu creio que tudo isso vai passar e nós estaremos juntos nas nossas classes. Muito bem, a lição de hoje é a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. O nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 3, e os versículos 14 e 15. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, lembrando que esta epístola é o tema de todo o trimestre, o capítulo 3 e os versículos 14 ao 21. Meus irmãos, eu sempre gosto de iniciar a nossa aula tomando ali o início da aula com a definição das palavras-chave. E a palavra-chave aqui é intercessão. A palavra intercessão, ela vem do latim intercessione, que fala do ato de interceder, intervenção, interferência, pedido em favor de alguém, súplica, rogo ou petição. Alguém pode dizer, mas professor, isso que você falou aí eu encontro facilmente em qualquer dicionário online. É verdade, mas muitos irmãos não têm o trabalho de fazer isso, de buscar a palavra, o significado na língua portuguesa e acabam ensinando outras coisas por falta de interesse de buscar aí no dicionário online ou qualquer outro tipo de dicionário o significado da palavra. Portanto, intercessão vem do latim intercessione e fala do ato de interceder, de intervir, de fazer interferência em favor de alguém com súplica, com rogo. Olha só um detalhe muito importante que eu trago aqui nesta pré-aula. É não confundir intercessão com C e depois dois S com intercessão com S e depois C cedilha. E depois cedilha, né? Não confundir, não fazer essa confusão, porque a segunda palavra intercessão que eu mencionei aqui, com S primeiro e depois cedilha, fala de cruzamento, de entroncamento, de confluência, de junção, tem um significado totalmente diferente. Então aqui nós estamos falando de intercessão conforme está aí na sua lição da escola dominical, primeiro C e depois dois S. Então são palavras que têm o mesmo som, mas significados diferentes. Eu quero nesta aula aqui, como em outras, como também nas aulas ao vivo que eu tenho feito no Facebook, analisar o texto que está sendo proposto, que é Efésios capítulo 3, versículos 14 e 21. Eu sei que tem muitos professores que têm facilidade de expandir o assunto de forma diferente. Isso é muito bom, eu acompanho esses professores, mas eu prefiro fazer aqui a pré-aula de forma textual, que em cima desta pré-aula aí você pode montar a sua aula. Esta não é uma aula, é uma pré-aula, então eu vou fazer alguns apontamentos no texto bíblico de Efésios 3, 14 a 21. Olhando para o versículo 14, Paulo começa assim: por causa disso, ou em outra versão, por esta causa,
me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero lhe chamar a atenção que o apóstolo repete a expressão do versículo 1. Ele fala aqui a respeito da unidade dos cristãos, que ele havia acabado de mostrar no capítulo 2. Então, esta expressão, por causa disto, ou em outra versão está de forma diferente, por esta causa, é a mesma expressão do versículo de número 1 do capítulo 3. É só você voltar lá nas lições anteriores que está lá o texto. Então, o que Paulo havia acabado de dizer antes, no final do capítulo 2? Ele havia falado da unidade que agora havia na igreja. Igreja que era composta de judeus e gentios. Então, é importante você notar aqui do que Paulo está falando. Então, por causa desta unidade que existe agora no povo de Deus, é que Paulo vai fazer esta súplica, este clamor, esta intercessão. Versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O que ele quer dizer? Nos céus e na terra. Tanto os que morreram e estão nos céus, aguardando a ressurreição dos salvos, que acontece no arrebatamento da igreja, quanto os que estão na terra, vivos. Então ele está intercedendo aqui por aqueles que fazem parte da igreja, mas que o nome de Cristo, ele é celebrado por todos, porque aqueles que morreram estão em Cristo também. Não quer dizer, deixa eu fazer aqui, abrir um parênteses, porque a forma como eu coloquei aqui, eu não estou querendo dizer de forma nenhuma que nós oramos por mortes, de maneira nenhuma. Talvez a maneira que eu se expressei aqui possa dar esse entendimento. Então, para não deixar nenhuma confusão, o que Paulo está falando aqui com os céus e terra é também as miríades angelicais, os anjos, os principados, todos esses estão debaixo deste nome que está sobre todo o nome. O versículo 16, e aqui é um versículo que eu quero lhe chamar a atenção, quando ele diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, riquezas quer dizer que o que Cristo tem, que o que o Pai tem para dar através de Cristo, são riquezas, são bênçãos ilimitadas que estão disponíveis a todos os salvos. Olha só, riquezas da sua glória. E em seguida ele fala assim, para que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito. A palavra corroborados, em outra versão, é fortalecidos, ou seja, revigorados no poder do Espírito Santo para viver o sobrenatural. Quero chamar a atenção aqui para um detalhe, no versículo 16, riquezas. Ora, o Pai tem riquezas ilimitadas disponíveis a todos, eu acabei de dizer isso. E o incrível é que muitos crentes não tomam posse desta palavra que está sendo revelada aqui na oração de Paulo e acabam vivendo uma vida de mediocridade porque não sabe que o Pai tem as riquezas da sua glória para conceder aos seus filhos. E essas riquezas, elas são ilimitadas e estão disponíveis a todos. E nós só podemos viver o sobrenatural se nós tomarmos posse dessas riquezas da glória do Pai, e assim nós seremos fortalecidos. Veja o quanto você pode explorar aí cada versículo. Estou só fazendo aqui alguns apontamentos. Versículo 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Cristo habita em nós, de que forma? Através da sua palavra. Através da sua palavra que está em nós, Cristo habita no nosso coração. E dessa forma nós estamos arraigados. O que quer dizer? Enraizados. Se você for buscar o original dessa palavra, é enraizado, firme. Fundados quer dizer alicerçados. Então, voltamos àquela
questão do edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, então nós estamos fundados, estamos alicerçados. De que forma? Em amor. Arraigados e fundados em amor, ou seja, enraizados e alicerçados em amor, em outra versão. Então o amor é o símbolo, é o tema do Evangelho. Todos os cristãos vivem em amor. Portanto, quando nós não vemos amor em alguém que se diz religioso, na verdade é só religiosidade. Na verdade, não há o Evangelho de Cristo nessa pessoa, nesta ou nestas pessoas que professam aí uma religião. O Evangelho, ele é construído sobre o amor. O amor é a base do Evangelho, porque Deus é amor e Cristo, entregando a sua vida, é a maior expressão de amor que existe. Versículo 18, arraigados em amor, então é uma continuação, arraigados e fundados em amor. 18, e poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. O que Paulo quer dizer com isso? Largura, comprimento, altura, profundidade. Eles, num esforço tremendo, o apóstolo aqui sugere a imensidão e a perfeição do amor de Deus. Essas expressões querem falar da imensidão e da perfeição do amor de Deus, que é largo, tem comprimento, tem altura e é muito profundo. No versículo 19, ele diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que conhece o amor de Cristo é transformado por ele. Olha só, o fato deste amor exceder todo o entendimento prova que ele não pode ser explicado em palavras. Ora, o amor de Cristo é ação, são atitudes. Olha só, porque o amor é verbo. Porque Cristo é o verbo. E verbo fala de ação. Então é impossível nós amarmos e não demonstrarmos isso. Eu amo de forma silenciosa, de forma particular. Não. A igreja é uma unidade, portanto, vivemos em amor, e o amor é o maior mandamento do Evangelho. Aquele que conhece o amor de Cristo é transformado por ele. Olha só o versículo 20. O versículo 20 é muito conhecido de muitos irmãos, até mesmo aqueles que não estudam a Bíblia de forma mais profunda, conhecem o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Veja, quando são observadas as condições dos versículos 16 até o versículo 19, o agir de Deus na vida dos salvos é ilimitado. Olha essa palavra de novo. Vou repetir. Quando são observados as condições dos versículos 16 a 19 que nós estamos estudando aqui, o agir de Deus na vida dos salvos torna-se ilimitado, devido ao seu poder que em nós opera. Este poder não está nos céus, mas em nós. Veja que o poder que em nós opera. Então, isso é muito importante, porque o poder de Deus não é algo que nós não podemos alcançar. O amor de Deus é algo que está acessível a nós. É algo que nós podemos tomar posse. Não está além das nossas forças. Desde que Cristo morreu na cruz, desde Atos 2, quando o Espírito foi derramado de forma abundante sobre os salvos, nós podemos viver este poder. Então, o poder que em nós opera, é assim que termina o versículo 20. Esse poder não está nos céus, não está no alto, esse poder está em nós. O versículo 21 diz: a esse, glória na igreja,
por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Quando os salvos chegam a este nível de maturidade e fidelidade, Cristo é glorificado na igreja com a honra que ele merece. Então, somente quando os salvos chegam a este nível de maturidade e fidelidade é que Cristo é adorado, é glorificado na igreja da forma que ele merece. Mediante tudo isso que eu coloquei aqui, eu concluo o seguinte: orando, rogando, suplicando, essas são palavras constantes no ministério de Paulo. Por várias vezes, no Novo Testamento, nas cartas paulinas, eu encontro essas palavras, orando, rogando, suplicando, porque tudo isso fazia parte do ministério de Paulo. Ele sabia que só poderia estar de pé desta forma. Segundo, no capítulo 6, que é o último capítulo desta epístola, quando aborda a respeito da guerra espiritual, Paulo diz à igreja para orar continuamente. Olha só, Efésios 6, 18 e 19 diz o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Olha só a preocupação de Paulo no fim desta carta, aí no capítulo de número 6. Eu termino dizendo o seguinte, que se em nós houvesse parte do fervor que havia no apóstolo, a igreja de hoje, a igreja seria diferente, com mais poder, com mais graça, com sabedoria, com alegria e viveria em unidade. Esta palavra aqui é para a gente pensar um pouquinho. Se em nós houvesse parte do fervor que havia no apóstolo para orar, para interceder, a igreja seria diferente. A igreja teria poder, teria graça e a igreja viveria na unidade. Queridos, se esses poucos conceitos foram úteis para lhe ajudar a preparar a sua aula, se inscreva nesse canal, deixe o joinha, comente aí abaixo e ajude-nos divulgando esses vídeos nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente.